Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Mais um dia qual o Senhor nos concedeu, nos dando a vida e qual somos gratos por esse presente que o Pai nos deu. Mais um dia, né, meus irmãos? E mais um dia qual sou grato ao Senhor por estar podendo fazer essa gravação junto com os irmãos para meditarmos um pouco mais na palavra, para conhecermos um pouco mais, meus irmãos, sobre nosso manual de instrução, nossa Bíblia Sagrada. Porque tem tantas coisas a nos revelar aqui, meus irmãos, que nós somos antepassados, né, meus irmãos? Muito sacrifício, com muito sangue, com muitas perseguições, muitas conquistas, muitas vitórias, muitas bênçãos de Deus, muita ira também do Senhor. É muita história, irmão. Essa Bíblia é história de tantas pessoas, de tantas raças, tantas tribos, tantos profetas. É uma coisa tão poderosa. Se pudéssemos entender o poder, tantas histórias, peso que tem uma Bíblia Sagrada e suas histórias, seus relatos, testemunhos, nós daríamos mais valor, nós daríamos mais consciência a ler, nós daríamos mais credibilidade no que estamos lendo, porque tudo que está aqui, meus irmãos, foi inspiração do Espírito Santo de Deus. A pessoa fala assim, mas tem coisas que foram tiradas da Bíblia, tem coisas que foram mudadas. Tudo que foi tirado, tudo que foi mudado, tudo que foi colocado foi perante a inspiração do Espírito Santo. Então aqui está exatamente o que deveria estar. Não tem nada para tirar, nem tem mais nada para colocar, já foi selado, já foi fechado. Então o que está aqui é o que era para estar aqui, conforme a vontade do Espírito Santo de Deus, não conforme a vontade dos homens, porque nós sabemos que quando Deus manda, tem um ditado que fala, até o capeta obedece. Então, quando Deus quer uma coisa, Ele faz da maneira dele, Ele usa quem Ele quer. Ele usou aqui um jumento para poder frear, o rapaz estava passando, né? Porque o ser humano não estava entendendo, não estava escutando, teve que usar um jumento para poder orientar o cavaleiro, no caso, que eu esqueci o nome dele, depois eu vou ter que pesquisar para pegar para os irmãos. Então, Deus usa as pessoas da maneira que o Senhor quer. Então, não venhamos questionar a Bíblia, falando, porque foi tirado coisas, foi colocado, que o homem mexeu. Tudo que está aqui, meus irmãos, foi com a inspiração do Espírito Santo. Deus não erra. Tudo que entrou, tudo que permanece esse tempo todo, que não tem mais como tirar nem colocar nada, tudo aqui, meus irmãos, é a vontade de Deus, é o que precisamos. É o que necessitamos para entendermos. Se já tem coisas aqui que nós não conseguimos entender, discernir até hoje, né? Passou já 2000 anos, um pouco mais, e não conseguimos discernir até hoje. Muitos pegam a palavra, né? Faz de leitura conveniente e pega pequenos textos, pequenos pretextos de textos e usa de maneira errônea, de maneira que convém, de maneira que afaga o ego, de maneira que agrada aos ouvidos. Irmãos, se vocês pegarem lá no Velho Testamento, as profecias dos profetas, a maioria não afagava ego de ninguém. Não era profecias boazinhas, bonitinhas, era profecia mesmo de exortação, de conserto, de destruição, né? Porque eu não vou entrar, porque a mensagem não é sobre isso hoje, mas que nós venhamos perceber o peso de histórias relatadas que tem nessa palavra. Tantas pessoas, tantos relatos, tantos testemunhos, tantos milagres, tantas revelações que nós temos que estar discernido com o Espírito Santo de Deus para entender. Porque senão para muitos parecerão loucuras e para outros parecerão contos de fada, contos inventados. Não é, meu irmão. É histórias reais, antepassados passaram por isso. Pessoas morreram para que isso aqui fosse escrito. Pessoas doaram a vida para que isso aqui chegasse às nossas mãos hoje. O próprio Senhor Jesus teve um ministério dele 3 anos e meio, de muita batalha, que o final foi a morte de cruz. Porque assim era para ser, porque assim ficaria o legado dele. Porque ele, assim morrendo, ele teve que ressuscitar. Então essa era a ordenança, essa era a missão do nosso mestre, para trazer a nós a salvação, o conhecimento da verdade da palavra. Então isso aqui não é uma leitura qualquer, meus irmãos. Isso aqui é uma leitura que tem que estar muito consciente do peso que tem aqui nas histórias do nosso antepassado, que nos relata, que nos alerta, que nos ensina. E as pessoas até hoje, muitas pessoas até hoje, brincam com a palavra, brincam com a Bíblia,
faz pouco caso, não dá a reverência, né? Não dá o valor devido que tem na Santa Escritura, né? Muitos pegam pequenos textos e tiram a conveniência disso. E nós sabemos, está escrito na palavra. Tudo que a gente pega na palavra e passa, todas as nossas palavras, tudo que falamos pela palavra, né? Usando, tudo será cobrado. Seremos cobrados pelas nossas palavras, seremos cobrados pelos nossos feitos. Ainda mais a pessoas que têm liderança, né? Pessoas que têm um conhecimento e muitas vezes acaba confundindo o conhecimento com o ego, acaba confundindo o poder de Deus, acha que tem poder em terra para fazer, acaba fazendo de qualquer maneira, mas também não é a passagem de hoje. Eu estou acabando falando outras coisas, que a mensagem de hoje é a fé e a obra, porque a palavra também nos relata, meus irmãos, que a fé sem obra é morta, tá? E a obra vai muito além da obra que nós sabemos que é caridade, ajudar o próximo. A obra da fé vai muito além disso. Mas agradecer meus irmãos que estão me acompanhando, agradecer aqueles que compartilham com alguém, de alguma forma está ajudando, sendo relevante também na vida de alguém, né, meus irmãos. A palavra hoje vai ficar, a nossa meditação, Tiago 2, né, a partir do versículo 14. A fé sem obra para nada aproveita. Assim diz a palavra do Senhor, meus irmãos, para a nossa meditação. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E seu irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de algum mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e lhes não dastes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também é a fé. Se não tiver obra, é morta em si só. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus. Faças bem. Também os demônios o creem, estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que é a fé sem as obras? Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obra é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem fez que a fé comparou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Então, meus irmãos, aqui está falando sobre a fé no total em si, né? Que muitos irmãos sabem da necessidade, já vendo aquele irmãozinho que está passando uma necessidade financeira mesmo, uma necessidade física, e fala, poxa, Deus é contigo, e pode ajudar e não ajuda. Isso é uma maneira também de mostrarmos a nossa fé, a fé do amor, né? Aí seria o amor ao próximo. O que adianta eu falar que eu amo o meu próximo, estou vendo ele passar por uma necessidade, eu tenho como ajudá-lo, eu tenho como fazer uma doação, ou então fazer uma caridade, e não estou fazendo. Isso é a maneira de falar que a fé também é morta, sem a obra. Não adianta eu falar que eu amo meu irmão e sabendo que ele está passando uma situação, uma necessidade, e não estou preocupado com a necessidade do meu irmão, mesmo eu podendo ajudar, né? E outras maneiras da fé também, que nem fala aqui, meus irmãos, do Abraão. Abraão levou Isaque, porque ele creu em Deus. Falou, não, Deus mandou eu levar, Deus sabe o que ele faz, Deus não erra. E a fé de Abraão foi tão grande que ele deu o filho dele. Ele pegou o filho dele e iria sacrificar. Só que ele sabia na cabeça dele que a fé dele iria salvar ele de alguma maneira. Ele tinha fé no Deus que ele creu. Tanto é que na hora que ele ia fazer o sacrifício, o anjo do Senhor, o próprio Senhor falou. O anjo do Senhor falou, não, Isaac, deixa o menino. Aí apareceu o cordeiro lá para poder ser sacrificado. Então, nessa meditação que eu estava pesquisando, estava meditando sobre a fé, meus irmãos, é sobre você não somente acreditar, porque aqui mesmo fala, os próprios demônios
crê em Deus e treme, que nem aquele caso do menino, né, que estava endemoniado de Nazareno, Casarendo. Ele estava cheio de demônio, o Senhor Jesus chegou perto, nem falou nada. Os próprios demônios falaram: o que vieste nos incomodar? Ele sentiu a presença, ele teve o temor, sem Jesus ter ido falar com eles. Ele sentiu a presença de Jesus e já tremeram de pavor, já tremeram de medo. Eles sabem o poder de Jesus, né? Deus Todo-Poderoso. E pediram ali para ser expulso, né? Os corpos dos porcos. E ele falou: faça, então faça, né? Podem ir, e foi, né? Isso aí também é outra história. Mas a história que eu quero colocar aqui, a passagem, a meditação hoje, é sobre o que nós estamos fazendo para alimentar a nossa fé. Para falarmos: não, eu creio em Deus, ok, cremos em Deus. E o que nós estamos fazendo para que a nossa fé não seja uma fé morta, né? Quais são as obras que estamos fazendo? Não estou falando que é só obras sacrificiais de ajudar, dar alimento, ou dar acolhimento, né? Financeiramente falando, não. A fé, ela é morta quando você tem a tua fé, você guarda aquela fé ali, só que você não demonstra essa fé de nenhuma maneira. Você não cultiva, você não se relaciona com a tua fé, você não aumenta a tua fé, você só vive assim: não, eu creio em Deus, eu tenho fé. Aí faz oração. A oração tem poder de mover a mão do Senhor, porque está escrito na palavra: aquele que orar no meu nome, aquele que pedir no meu nome, com o coração contrito, quebrantado, me clamar em espírito e verdade, Deus atende. Então Deus não é homem para que mude a palavra dele. Deus é fiel à palavra dele, irmão. Então a oração com fé, você já tá fazendo uma obra. Eu tô orando com fé, então é oração com a fé. Então já é uma combinação. Não deixa de ser uma obra. A oração é uma fé, é uma obra da fé, a oração. Então quando você faz a oração com fé, com certeza Deus não vai contra a palavra dele. Ele atende o coração contrito. Talvez não da maneira que nós esperamos, da maneira que nós queremos, na hora que queremos, mas Deus não volta com a palavra dele. Ele é fiel à palavra dele. Sendo que a oração, por mais que possa ser atendida, né, atender a suporte naquele momento, a oração por si só, ela não garante a salvação de ninguém. Por isso que eu falo, é um conjunto de coisas. Tem pessoas que acham que é exagero, mas é religiosidade demais, tá muito exagerado, tá querendo santificação. Tem que ter santificação. Porque é outra coisa, meus irmãos, que fala: muitos entrarão no reino dos céus, mas pouco verão a Deus. Porque para ver Deus está escrito na palavra: sem santificação ninguém conseguirá ver a face de Deus. Então temos que nos santificar para conseguirmos ver a face de Deus. Mas a questão hoje da nossa meditação é sobre a fé, meus irmãos. Que a nossa fé não venha a ser uma fé morta, que nós possamos, com a nossa fé, orar, que nós possamos, com a nossa fé, jejuar, que nós possamos, com a nossa fé, procurar viver sobre a palavra de Deus, procurar nos distanciar das coisas fáceis, das coisas que cobiçam, nossos olhos cobiçam desse mundo, que a nossa fé possa ser uma fé frutificadora, pode ser uma fé que venha dar frutos, porque se eu tenho só a minha fé, mas eu não leio a Bíblia, eu tenho só a minha fé, mas eu não faço oração, eu tenho a minha fé, mas não vou numa igreja fazer parte de um corpo. Não estou falando aqui que todo mundo tem que ser religioso, correr para a igreja, ficar dentro da igreja, porque a igreja não salva ninguém. A igreja é um processo que nós temos que ter, uma comunhão, está escrito na palavra também. Somos membros, onde Cristo é a cabeça. Então é tudo um conjunto, meu irmão. Por isso que se torna difícil, por isso que não é fácil. Está escrito: muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Porque não é fácil ser cristão, não é fácil largar tudo. Que nem o jovem rico, que tinha tudo para seguir Jesus. Jesus falou, ele já fazia tudo aquilo que estava mandando as leis, ele fazia as leis, cumpria a lei. Só que quando Jesus falou: vende tudo, larga tudo e siga-me, ele não quis. Então não é fácil, meus irmãos. A gente tem que largar coisas que não custam. Eu já falei várias vezes. Eu estou sendo repetitiva nisso, meus irmãos, para que nós venhamos nos conscientizar de que termos abdicação, largar a nossa vontade da carne, largar os nossos pecados, entregar na mão do Senhor, orar e confiar, não é uma coisa simples, não é fácil. A gente não consegue de um dia para a noite, a gente não consegue lendo um salmo e fazendo uma oração. O começo nós queremos e nós cremos, porque a obra também sem fé é morta, meus irmãos. Não adianta nada eu falar assim: você salva, eu faço muita obra, eu faço muita caridade, eu ajudo os moradores que estão, moradores
em condições de rua, eu faço a campanha do frio, eu faço a campanha da alimentação, eu dou, né, cesta básica, e eu vou em projetos. Isso aí é obra. Mas essa tua fé está onde? Você faz isso com fé em Senhor Jesus Cristo? Faz isso com fé em Deus? Você faz isso para agradar o teu Pai, porque está escrito na Bíblia? Você faz isso com amor verdadeiro no teu coração pelo aquele próximo? Ou você faz somente porque sabe que tem que fazer, vai ficar bonito às vistas dos outros? Porque se você achar que vai ficar bonito às vistas dos outros, seu galardão já está ali. Deus já não vai dar mais nada, porque o galardão já foi dado aqui em terra. Então nós temos que fazer o discernimento de como é a obra com a fé, como é a fé sem a obra e como é a obra sem a fé. Então é uma coisa muito complicada, por isso que muitos na época, quando Jesus veio, né, veio para os judeus, muitos não entendiam, tanto é que Jesus saiu da terra dele, porque na terra dele ninguém estava aceitando, ninguém estava entendendo, ninguém estava dando credibilidade, meus irmãos. Então, por isso que não é fácil, por isso que eu martelo tanto, né, em a gente se separar, a gente conseguir mesmo se alicerçar, dominar o nosso cérebro, o nosso pensar, porque o inimigo de nossas almas, a primeira coisa que ele ataca, meus irmãos, é o nosso pensar, é o nosso discernimento, ele dá tampão, cegueira espiritual, isso é muito real. Isso não é tá ficando religiosidade demais, não é, meus irmãos. É porque se não for assim uma coisa tão séria, se não for assim levado tão assim mesmo à risca, não funciona, porque sabemos que tudo tem um começo, meio e fim, meus irmãos, e sabemos que tudo é um ciclo, e sabemos também, meus irmãos, se eu ainda estou vivendo as coisas desse mundo, achando graça nas coisas desse mundo, não tem como eu achar graça, achar entendimento nas coisas de Deus. Eu vou começar a entender as coisas de Deus quando eu conseguir me desvencilhar, desprender das coisas do mundo. Eu começo a desprender das coisas do mundo, eu começo a me separar, a fazer separação, eu começo a achar entendimento nas coisas de Deus. Porque é tudo do meu pensar, é tudo do meu querer. Se eu ainda acho graça naquelas coisas ilusórias que o mundo me oferece, todo dia oferece, meu irmão. Tem várias palavras, vários canais, vários lugares que falam de profecia, falsas profecias, que enchem os olhos. Porque Deus escutou a tua oração, porque você vai ser abençoado, porque Deus tem uma promessa na tua vida, porque Deus tem um mistério com você, porque Deus é isso, porque Deus... Só que as pessoas esquecem de ensinar que para você ter o contato com Deus verdadeiro, para você ter a ligação com Deus verdadeiro, você tem que renunciar à tua carne, você tem que renunciar às tuas vontades, você tem que renunciar ao mundo. Se o mundo é inimigo de Deus, Deus não vai abençoar, Deus não vai se manifestar, Deus não vai derramar as maravilhas deles daquele que está perdido no mundo ainda, daqueles que estão presos ao mundo. Meus irmãos, não estou falando da oração em si, porque a oração, quando nós estamos no nosso aperto, Deus é misericordioso, todos somos criação de Deus. Quando estamos num aperto e fazemos oração, clamamos com o coração realmente contrito, Deus escuta a nossa oração. A gente não sabe se Ele vai fazer a nossa vontade, mas que Ele escuta a nossa oração, que Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe. Não estou falando que você vai orar que vai acontecer porque Deus vai atender o seu pedido, não. Deus faz a maneira dele, do jeito dele, a vontade dele. Porque imagine só, Deus atender todas as orações pedindo. Tem coisa que a gente pede, meus irmãos, que a gente nem sabe o que está pedindo direito. A gente pede aqui, daqui um mês não quer mais. A gente pede daqui a pouco, poxa, não é isso que eu queria. Então a gente não sabe. Por isso que Deus não atende todas as orações conforme a nossa maneira. Porque Deus sabe o que é o melhor para cada filho dele. E o Deus, quando Ele atende, quando eu falo que Ele atende a oração, é quando Ele vê a nossa sinceridade de coração e vê aquele filho está orando com o coração sincero, eu vou ver necessidade dele, vou acalentar, vou mandar um conforto, uma paz, um auxílio, ou libertar daquele mal que iria acontecer. Isso aí tudo está na mão de Deus. Deus tem todo o poder para isso. Mas que nós venhamos entender que para nós podermos ficar alicerçados com Deus, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, nós temos que fazer a separação. Ou é do mundo, ou é amigo do mundo, ou é amigo de Deus. Não tem como. Sou amigo de todo mundo. É aquela pessoa que é pacífica, né? Sou amigo de todo mundo. Trato bem todo mundo, gosto de todo mundo. Aqui eu tô falando sim, daqui a pouco tô ali falando sim também. Daqui a pouco tô ali falando sim também. Tô rindo para um, rindo para outro, concordando com tudo. Isso aí não, meus irmãos. Tem que ter, não é acepção de pessoa. É separação. Separação da nossa fé. Separar a nossa fé. Em que eu tenho fé?
Onde eu estou colocando a minha fé? A minha fé está morta ou a minha fé está viva, cheia de obra? E quais seriam as primeiras obras da fé? Primeira coisa, meu irmão, se eu tenho fé no meu Deus, no Deus que eu sirvo, fé na palavra, eu vou ser obediente à palavra. Eu vou obedecer o que está nessa escritura. Se as escrituras estão falando para eu me separar do mundo, separar dos velhos homens, fazer novo, eu vou ter que obedecer. Eu não posso pegar a Bíblia por conveniência e achar, tirar o que eu quero. Ah, isso aqui eu acho bom, isso aqui eu vou pegar. Isso aqui eu não concordo, não quero não. Ah, isso aqui eu acho bom, eu vou pegar para mim. Eu vou orar, Salmo 23, que o Senhor é meu pastor, nada me vai faltar. Quem é que não quer viver uma vida sem faltar nada? Todo mundo quer, só que nós sabemos, quem está ligado no Espírito Santo entende que não é assim, não é simples, não é fácil, tá? Na verdade, nas coisas de Deus não tem nada fácil, não tem nada fácil. Tudo é possível naquele que crê, tudo é possível, mas fácil não fica, meu irmão. Sabe como é que fica? Fica suportável, possível e fica que nem a vontade de Deus. Bom, perfeito e agradável. Mesmo passando por tribulação, a paz do Senhor vai estar contigo. Mesmo passando por perseguições, tu vai saber que tu tem a proteção. E que teu Deus não vai deixar você desabrigado, desprotegido. Deus não vai deixar um justo mendigar o pão. Que está escrito na palavra. Deus é fiel à palavra dele. Que nós viemos então ler a palavra, viemos meditar, viemos entender, meus irmãos, que com a palavra do Senhor não tem meio termo, não tem como brincar. Ou você acredita de Gênesis, Apocalipse, ou você não acredita em nada. Não perca seu tempo querendo selecionar o que você quer na Bíblia, porque não funciona assim, tá? Funciona, é coisa muito, como Deus é santo, é uma coisa muito santa, muito séria, meus irmãos. E não estamos mais com tempo de ficar brincando. Por isso que eu fico batendo tanto na mesma tecla. O inimigo é sujo, o cão não precisa de 100%, o cão não precisa que você entenda tudo. O cão com pequenas brechas já vai minando a tua mente. E quando tu vai ver, tu tá fazendo coisa e não tá nem percebendo. Tá achando que é de você mesmo. Mas não é, é incentivado. É pelas brechas que você tá dando para ele poder manipular a tua mente. Tudo começa pelo nosso pensar, pela nossa mente, pela nossa escolha. O que eu escolho? Quero ser amigo do mundo ou quero ser amigo de Deus? A escolha é nossa, meus irmãos. Nós temos o livre-arbítrio. Só que o nosso livre-arbítrio nos leva às consequências que virá. Ninguém vai sair sem pagar a conta. A conta tem que ser paga. E meus irmãos também aqui falam... Fiquei falando que eu até... Provérbios. Ó, essa meditação é Tiago 2, do 14 ao 23. Não, 24. 14 a 24. Nossa meditação que fala sobre as obras da fé. Que viemos ter, né? Fazer a fé sem deixar a fé morrer. Continuando orando, buscando, jejuando, aprendendo mais da palavra, querendo conhecer mais de Deus, porque Deus é o nosso galardeador, nosso abençoador, é só mesmo Deus. Não devemos esperar, né, em homens, esperar nossa força, nosso conhecimento. Se permita, meus irmãos, se permita abrir a mente para poder entender que não é fácil, mas é possível quando estamos ali cessados. Eu ia pegar outra mensagem, só que não me veio à cabeça. Aonde está? Atos, agora me veio aqui, está em Atos. Só para fechar, tá? Para fechar aqui. Atos 19, deixa eu ver aqui onde está Atos 19. Tá, meus irmãos, que Atos 19 que eu queria falar com os irmãos também é sobre a fé, né, meus irmãos? Que muitos de nós cristãos têm mania de falar assim, tá repreendido em nome de Jesus Cristo. Para que nós possamos usar o poder da nossa fé em verdade e conexão, não adianta, meus irmãos, como é que eu vou repreender algum mal? Como é que eu vou orar clamando por alguém, pedindo alguma coisa, né, para Deus, se eu mesmo não estou alicerçada, se eu não estou com a minha fé viva, né? Minha fé está morta, minha fé só tá no meu acreditar, né? Que nem fala aqui em Atos que algo só, assim fala a palavra do Senhor, né? Atos 19, 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinha espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva,
judeu, principal do sacerdote. Respondendo-lhe, porém, o espírito maligno, disse: conheço a Jesus bem, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando nele o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então, meus irmãos, porque esses 7 filhos de Seva, eles ouviam falar que expulsavam o demônio pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Eles ouviam, né, que Paulo estava pregando que o nome de Jesus Cristo, o nome do Senhor Jesus Cristo tem todo o poder, e realmente tem, mas para que nós possamos adquirir o poder no nome do Senhor Jesus Cristo, que as nossas orações possam ser atendidas, que nossas orações intercessórias, nossa fé venha ficar realmente viva e eficaz, nós temos que estar alicerçado, meus irmãos, porque uma pessoa que não se separa, uma pessoa que não se guarda, uma pessoa que não está em oração, em jejum, em busca de alimentar o Espírito, como é que vai ter poder em nome de Jesus Cristo para expulsar algum demônio, para curar alguém, para poder fazer uma oração intercessória, para comandar, liderar um grupo que seja na igreja, um obreiro, que seja qualquer liderança? Se a pessoa não está alicerçada com o Espírito Santo de Deus, não está se separando, não está com uma fé viva, eficaz, viva mesmo, jejuando, orando, buscando, se separando, tirando se descontaminando do mundo. Como é que essa pessoa, se não está se separando, como é que ela vai falar em nome de Jesus Cristo, vai ter poder? Aqui foi envergonhado os 7, meus irmãos, porque falar em nome de Jesus, só que estava com a fé morta, não estava ali cessado, não fazia o jejum, não oravam. Eu não sei, estou, conjecturando que seja isso, porque não fala, porque que eles não conseguiram, porque ele estava só falando do nome de Jesus Cristo, mas não estava capacitado, não estava alicerçado no Espírito Santo. Tanto é que o próprio demônio ali da Bíblia, ele fala, Jesus eu sei muito bem quem é, Paulo já ouvi falar, mas e você, quem é? Entendeu, meus irmãos? Então, que nós venhamos colocar a nossa fé para ficar forte, ficar viva, que não seja uma fé morta, porque a fé morta não louva um Deus vivo, a fé morta não chega no Deus Todo-Poderoso, que é a nossa vida, a fé morta não traz água viva para nós, aquela água que nos mata a sede, que não dá mais sede, a fé morta não consegue edificar nem vivificar ninguém, meus irmãos. Não é exagero, não é religiosidade, não é nada disso, é simplesmente o fato de que Deus é vida, Deus é amor, Deus também é fogo consumidor, Deus é existência, Ele é a própria verdade, a vida, o caminho, a verdade e a vida, como Jesus falou. E se a nossa fé está em coisas mortas e está em somente crer, isso para nós vivermos pela fé é pouco, meus irmãos. Nós viemos alimentar a nossa fé com oração, com jejum, buscando na palavra, consagrando a nossa vida mesmo ao Senhor, buscando conexão com o Espírito Santo, para que quando nós viemos falarmos, quando necessitarmos passarmos por alguma tribulação, falarmos, está repreendido em nome de Jesus Cristo, a nossa voz tem ousadia, tem autoridade, para que aquilo realmente seja repreendido em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos ter o poder da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas para que nós tenhamos essa conexão com o Senhor Jesus Cristo, com os anjos, com a proteção, nós temos que estar com a fé viva. A fé morta não move montanha nenhuma, a fé morta não faz nada, a fé morta não nos salva, é fé com obras da fé, é você orar, é você se separar, é todo dia você se guardar, se santificar a cada dia. E quando puder ajudar teu próximo, isso aí já é a fé da obra, já é outra, é a fé da obra da carne, já é outro tipo de fé. É você fazer a obra, sim, eu posso ajudar, eu vou ajudar. Eu posso falar uma boa palavra, eu vou falar uma boa palavra. Eu posso contribuir na minha igreja, ajudando alguma coisa lá, os obreiros, Vou também contribuir para o trabalho da igreja, que tem que ter também, tem que ter toda essa comissão. Então, que nós venhamos ficar com essa palavra, quem puder depois pegar Tiago 2. Tiago é uma passagem que eu gosto muito, tem muito ensinamento muito bom de Tiago, eu gosto bastante da passagem de Tiago. Quem puder meditar na palavra de Tiago, vai ter muitas boas coisas para se aprender aqui nessa passagem, tá, meus irmãos? Que eu quero também agora agradecer os irmãos, primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, que os irmãos venham buscar o mesmo Espírito para podermos ficar em conexão, porque o Espírito Santo testifica, meus irmãos. Tudo que está no Espírito é testificado.
Deus não deixa ninguém confundido. Se está confundindo, se não está entendendo, faz oração, busca, pede, porque é o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, ele nos limpa e ele nos fortalece e nos dá o entendimento, né? Porque aquele que não está no mesmo Espírito não vai entender. Então, que viemos buscar todos juntos, em oração, em meditação, a presença do Espírito Santo de Deus, para que não venhamos ficar com a fé morta e nem venhamos ficar perdidos, tá, meus irmãos? Que a oração nos conecta com o Pai e a nossa busca na palavra nos dá o entendimento e discernimento. A nossa sabedoria está aqui, ó. Nosso manual de instrução é a palavra. Então vamos ler, começa a ler mesmo de Gênesis mesmo. É meio complicado? Parece, mas se você orar antes, pede discernimento, começa a não parecer tão complicado, começa a clarear nossos pensamentos. Então, meus irmãos, é até aqui mesmo que eu tenho para poder compartilhar hoje com meus irmãos. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus e pedindo que essa fé, nós venhamos vivificar a nossa fé, que essa fé venha ser aumentada, que nós possamos não só ficar só com obras, porque a obra sem fé também é morta, e não ficarmos só também estacionados só na nossa fé sem as obras. Que venhamos fazer a obra da fé para agradar o nosso Deus. Amém? Quem puder, feche os olhos, ore comigo. Querido Deus, amado Pai, eis aqui, Pai amado, mais um dia, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Agradecemos a Ti, Pai, por essa oportunidade, agradecemos a Ti pela dádiva da vida, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, agradecemos a todos, Senhor, a Ti, Senhor, por todos os livramentos, visíveis e invisíveis, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua graça que nos alcançou, pela Tua graça que nos cobre, Pai, nos protege. Senhor Deus, queremos pedir perdão, Pai, pelas nossas pequenas e grandes falhas, Pai. Pedir perdão por tudo aquilo que nos separa do Teu Espírito Santo. Pedir perdão pelos nossos achismos, pelos nossos comodismos, Pai. Pedir perdão por muitas vezes, Senhor Deus, acharmos que sabemos e nada sabemos, Pai. Porque estamos aqui para aprender cada dia mais, Senhor Deus. Que Teu Espírito Santo venha nos ensinar, como ensinou, como nos falou, relatos do Seu Filho, Senhor Jesus, que deixaria o Espírito Consolador e que nos ensinaria coisa do alto céu. Que Ele venha nos ensinar para que possamos, Senhor Deus, alimentar a nossa fé, que possamos fazer a nossa fé ficar viva, Pai, que possamos juntar a nossa fé com as nossas obras, para que possamos, Senhor Deus, ficar agradável ao Teu olho, Senhor Deus, para que não venhamos ser apenas obras frias sem fé e não venhamos ser fé morta sem obra, Pai, que possamos conseguir, meu Deus, a conjunção disso tudo, Pai, possamos entender, Pai, para que possamos montar o nosso quebra-cabeça, Senhor Deus, que a Bíblia nos relata de Gênesis e Apocalipse, que possamos estar com discernimento para entender quando lermos, Senhor Deus, que isso possa esclarecer a nossa mente, abrir o nosso coração, para que possa germinar, meu Deus, essas pequenas palavras que iremos meditando durante a semana, que possa germinar bom fruto, Senhor Deus, na mente e no coração dos meus irmãos, para que venha ser esclarecedor, não venha confundir, porque o Senhor é Deus que não confunde ninguém, Pai. O Senhor é Deus da certeza, o Senhor é Deus do sim, sim, não, não, Pai. O Senhor é Deus que firma. O Senhor é Deus que firma nosso pensamento, Pai. O Senhor é Deus que limpa, esquadrinha o nosso coração. Que o Senhor venha, Senhor Deus, nos ensinar, Senhor Deus, a termos fé viva, que possamos ser de bom ânimo para fazer também cumprir, Senhor Deus, a nossa fé junto com as obras, meu Deus. Que possamos orar, jejuar, que o Senhor possa tirar toda a preguiça, meu Pai, toda a preguiça que tormenta a nossa mente, toda a preguiça que quer sobrecarregar o nosso corpo, nos tirando, Senhor Deus, a capacidade de não nos enxergarmos a Ti, Pai. Que possamos te buscar, te adorar em espírito e verdade, que venhamos entender, meu Pai, que aquele que se faz amigo do mundo é inimigo do Senhor, que não sejamos, Senhor Deus, inimigos do Senhor, porque sabemos que da mão do Satanás, da mão do capeta, o Senhor nos tira, Pai, mas se cairmos na Tua santa mão, não tem quem nos livre, não tem quem nos gira, que venhamos ter discernimento e diligência nas coisas do Senhor, que venhamos prostrar, Senhor Deus, o nosso coração quebrantado, com a nossa mente voltada às coisas dos altos céus, que venhamos mortificar a vontade da carne, nos ensina, Pai, nos capacita, Pai, a renunciar tudo que não provém de Ti, Pai, a renunciar a vontade da carne, que possamos alimentar o nosso espírito, que a nossa fé, Pai, possa nos conduzir a crescermos, Senhor Deus, em verdade e em espírito, orando a Ti, Pai, consagrando a Ti a nossa vida, abençoa a nossa mente, Pai, blinda a nossa mente das coisas que nos atrapalham, que nos distrai, Pai, para que possamos ser povos escolhidos, eleitos Seu, Pai, para que possamos ser imitadores de Cristo. É o que eu peço esse dia, Pai. Nos dê a fé vivificada, uma fé que possamos fazer obras, Senhor Deus, pela fé, Pai, que possamos viver pela fé e que possamos, Senhor Deus, entender
o que o Senhor quer de nós, Pai. Fale conosco, palestra ao nosso coração, o teu desejo, Pai, que possa ser de encontro com o nosso coração. É o que oramos hoje, Pai, e agradecemos a Ti, Deus amado, por tudo, Deus. Agradecemos e oramos em santo nome do Senhor Jesus, nosso Salvador, teu Filho amado, Pai eterno. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, agradeço pela paciência, agradeço pelas pessoas que ficam até o final, porque muitas pessoas começam depois, né, saem, mas tudo bem. Essa mensagem vai chegar para quem tem que chegar, meus irmãos, né, porque o mover é de Deus, né. Então eu faço a mensagem com meu coração voltado a Deus, medito na palavra, escuto o que o Espírito Santo quer falar comigo, medito na palavra e levo teus irmãos a minha meditação. Tudo na palavra, meus irmãos, tá? Tudo alicerçado pela Santa Escritura. Então, que meus irmãos venham poder também meditar, pegar tuas Bíblias em casa, fazer a conexão, é individual, irmão. Nossa intimidade é nós mesmos com o nosso Pai. Então, que os irmãos venham buscar essa intimidade, venham buscar discernimento, venham entender o peso dos relatos das vidas que foram sacrificadas, as vidas que foram martirizadas, tiveram grandes martírios também aqui, tudo para que pudesse ficar assim, ó, meus irmãos, perfeitamente, tudo encaixando, tudo aqui, manual de sobrevivência, manual da nossa salvação, que nós não venhamos ler de qualquer maneira, que não venhamos dar qualquer importância, porque por mais que possa ter homem mexido, tirado alguma coisa, colocado, tudo está aqui, é porque tem que estar aqui, e tudo que está aqui é perfeito, porque Deus não erra. Então não podemos duvidar. A fé não tem como ter dúvida. É se ensina ou não, você acredita ou você não acredita, tá? Então nós fazemos nossa escolha. Conforme vamos escolhendo, vai vir as consequências. Escolhe coisas boas, vai vir coisas boas. Escolhe coisas ruins, vai vir coisas ruins. Escolhe coisas duvidosas, vai viver na dúvida. Escolhe coisas que deprimem, ilusórias, vai viver na ilusão. Então tudo é escolha, meus irmãos. Estamos aqui não para convencer ninguém de nada, porque quem convence é o Espírito Santo. Estamos aqui para poder meditarmos juntos, orarmos juntos, buscarmos. Porque quando estamos juntos, unidos, a nossa fé, ela aumenta e ela transborda, as bênçãos não ficam retidas só pra gente, as bênçãos transbordam naquelas pessoas que estão no mesmo espírito que a gente, que estão próximas da gente, que estão ali com a mesma fé. Então isso é maravilhoso também, porque Deus é maravilhoso o tempo todo, Deus é bom o tempo todo, e nós devemos dar graças a Deus por termos a oportunidade de ter um Pai maravilhoso, abençoador, zeloso, que nos ama e que está sempre ali, disposto a nos perdoar. É só pedir perdão com o coração mesmo quebrantado e não voltar a pecar, porque não adianta também pedir perdão, tô pecando, pedir perdão, tô pecando. Aí também, com Deus não se brinca, né, meus irmãos? Nós sabemos disso. Então, que ficamos todos com a proteção do Espírito Santo, que o Espírito Santo esteja conosco, nos convence dos nossos pecados, nos limpa, blinda a nossa mente, abre o nosso coração para que a palavra do Senhor venha germinar e venhamos frutificar, meus irmãos. Que a nossa fé venha ficar viva, não morta. É o que eu peço, é o que eu agradeço, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até uma próxima meditação, meus irmãos.